A Amazon AgroSciences nasceu com um propósito bem definido: entregar excelência e paixão no desenvolvimento de soluções e insumos sustentáveis. Porque por trás de cada gota de suor há uma história inspiradora. A história de quem vê na dedicação, na inovação e na sustentabilidade o verdadeiro caminho para o sucesso. Amazon AgroSciences. Soluções de respeito para o campo. Talvez você nunca tenha ouvido falar da gente. Mas olha à sua volta. Com certeza, tem muito do que ajudamos a construir. Em obras, indústrias, minas, portos, apoiando a infraestrutura, movimentando alimentos e produzindo desenvolvimento. Se o seu negócio tem um desafio, saiba que ele também é nosso. Armac, a gente tem o que você precisa. Somos a Eurochem, um dos líderes globais na produção dos 3 macronutrientes: nitrogênio, fósforo e potássio. Impulsionamos o desenvolvimento de soluções inovadoras e o compromisso com uma agricultura sustentável. Referência mundial na produção de fertilizantes, da mina à mesa. Nossas fórmulas suprem as demandas de todas as culturas com eficiência e alta produtividade. Somos a Eurochem. A ICL é uma empresa líder global focada em soluções inovadoras e sustentáveis em nutrição e fisiologia de plantas. Nosso conjunto único de recursos naturais, equipe e inovação tecnológica impactam no aumento de produção e na qualidade dos alimentos. Permite sustentabilidade na agricultura e proteção do meio ambiente. ICL, impacto para um futuro sustentável. Somos o novo. Somos a Servin AgroScience. Estamos aqui para servir em conhecimento, tecnologia, inovação e o principal, transparência. Servin AgroScience, servindo você para oferecer o melhor. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao lançamento da 5ª edição do Outlook Global Fert. Eu sou a Marília, coordenadora da edição de 2024, e nossa publicação tem como objetivo unir em um só lugar informações relevantes ao mercado de nutrição vegetal, ainda mais diante de tantos desafios que esses últimos anos trouxeram ao agro. No dia de hoje, traremos alguns trechos das entrevistas realizadas com o Sr. Antonino Gomes, diretor executivo da AMA Brasil, do Clorialdo Roberto Levreiro, presidente do Conselho Deliberativo da Absolo, do Ricardo Tortorella, diretor executivo da ANDA Brasil, e do Guilherme Micai, diretor de bioinsumos da IMPAS. Além disso, falaremos brevemente sobre o mercado de fertilizantes com a Estefânia e com o Lucas, chefes de mesa do Global Fert Agro e Global Fert Indústria, para comentar a respeito dos acontecimentos que movimentaram o mercado no último ano. Bom dia, Estefânia. Bom dia, Lucas. É um prazer recebê-los com a gente em mais um ano. Bom dia, Marília. Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui mais um ano no lançamento de uma publicação tão importante para o setor de nutrição vegetal. Bom dia, Marília. Bom dia, Estefânia. Bom dia a todos que nos acompanham. É realmente uma honra fazer parte de mais um Outlook Global Fert, né? Agora esse de 2024, retratando o último ano, que foi de tantos desafios para o setor do agronegócio. Bom, pessoal, o prazer é nosso, tá? E falando sobre conteúdo de Outlook, né? Nesse ano a gente tem 14 capítulos abordando sobre mercado, cultura, tecnologia, inovação, maquinários, né? E esses últimos anos foram muito desafiadores, a gente passou por muitas surpresas. Desde 2020 a gente veio com pandemia, depois 2022 veio guerra entre Rússia e Ucrânia, e 2023 continuou sendo um ano desafiador, né? E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como foi esse ano de 2023. Com toda certeza, Marília. Nós temos 14 capítulos muito bem pensados, né? Nos primeiros abordamos as 4 grandes culturas que nós temos hoje no Brasil, que é cana, grãos, citros e floresta. E 2023 foi mais um ano de desafios, dessa vez marcado principalmente
por fatores climáticos. Então, se pegarmos aí somente milho e soja, por exemplo, a gente teve 5% e 15% respectivamente de redução de produtividade. Então, isso fez com que, durante todo o último ano, o produtor ele ficasse mais receoso quanto ao consumo de fertilizantes, né, quanto a ir ao mercado executar suas compras. Agora, para 2024, ainda olhando essa parte climática, né, nós temos a previsão da Laninha, né, uma previsão aí muito forte de que ela ocorra durante esse ano, né, então é mais um ponto de atenção agora para esse ano de 2024. Exatamente, Lucas. Além da questão das condições climáticas desfavoráveis que mudaram a dinâmica das compras dos NPKs, a gente tem também a questão dos conflitos geopolíticos. Então, só para a gente recordar, o mercado de NPK ele vem de anos já bastante atípicos. Então, 2020 teve a questão da pandemia, então as compras foram menores, né? As incertezas com relação à economia também afetaram a dinâmica da entrada dos principais consumidores no mercado de fertilizantes. 2021 houve uma recuperação, então já não havia tantas incertezas, então a demanda ela se aqueceu. 2022, que nem a Marília trouxe, a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, então a Rússia era a principal exportadora de fertilizantes para o Brasil, então essa dinâmica da guerra alavancou de forma considerável o preço, né, das matérias-primas, tanto a nível nacional quanto a nível global. E também agora em 2023, não diferente de outros anos, a gente teve a questão de algumas tensões, né, no Israel, houve também a questão dos bombardeios na região do Mar Vermelho, que é uma importante rota de escoamento de fertilizantes aqui para o Brasil e também para o mundo, e mais recentemente ataques na região do Porto da Rússia. E isso trouxe incertezas com relação à precificação e à disponibilidade de nitrato de amônio no Brasil. Então, de forma geral, o ano de 2024 ele deve ser um ano de preços a patamares menores, mas mesmo assim a gente tem bastante desafios que esses conflitos geopolíticos nos trazem, né, em termos de demanda, de preço dos fertilizantes, tá? Para falar um pouco mais sobre esse mercado, como foi 2023 e as perspectivas, né, para esse setor, a gente vai trazer o Ricardo Tortorella, diretor executivo da ANDA, para falar um pouquinho sobre esse cenário. A gente comentou, né, o senhor até colocou bem a palavra desafio, né, e aí eu gostaria de pedir para o senhor que comentasse os desafios que devem moldar o setor para o próximo ano. Eu sei que é difícil a gente prever, né, tendo em vista esse retrospecto aí dos últimos 3, 4 anos, que cada ano acaba sendo uma surpresa, né, mas assim, visando já o ano que vem, né, poder moldar aí os possíveis desafios para o setor e como a ANDA vem trabalhando para lidar com isso. Para a safra desse ano, os produtores são soberanos, atrasaram seus pedidos de compra de fertilizante, então a maior preocupação disso é que a gente tem menos tempo para entregar a mesma coisa. Então nós vamos ter uma pressão sobre logística. E se logística já é um ponto frágil na nossa relação, ele pode ficar ainda mais frágil. Essa é a nossa maior preocupação desse ano. Para a safra seguinte, nós estamos de olho, nós vamos aguardar aí o anúncio do plano safra, de alguns indicadores, que as dores que o produtor rural teve este ano não se perpetuem, pelo contrário, que tenha sinais claros de que possam ser resolvidos. Quando a gente entra por dentro, por cada tipo de cultura, tem uma história diferente para contar, mas eu diria que todas elas nós podemos ter para a safra do ano que vem uma nova safra pujante, forte e com rentabilidade melhor ao nosso produtor rural. Muito bacana. E para micros também não foi diferente, né? Quando nós olhamos fertilizantes especiais, 2022 também sofreu-se muito com a parte de gargalo logístico, então houve uma preocupação muito alta quanto à disponibilidade desses fertilizantes durante todo 2023. Então, nessa passagem, né, o estoque de passagem de 22 para 23, ele foi muito elevado, e quando pegamos todo o ano de 2023, o volume de importação para o Brasil ele foi menor. No último comparativo anual, né? A gente teve uma redução de mais de 30% no volume médio que entrou aqui para o Brasil. Os preços caíram ao longo de todo o ano. Internacionalmente falando também, a gente teve uma China com uma demanda um pouco mais reclusa, alguns problemas políticos em principais países produtores, e isso acabou não afetando, de certa forma, para aumentos nos preços, né? Justamente por isso que a gente viu os preços operando em queda durante todo o ano de 2023. E para comentar um pouco sobre o setor de fertilizantes especiais, de micros de maneira geral, nós temos a entrevista, né, o bate-papo, com o senhor Clorialdo Levreiro, presidente deliberativo da Absolo, que trouxe um pouco da visão da Absolo quanto a esse cenário em 2023 e as perspectivas para 2024.
Então, eu gostaria que o senhor comentasse também um pouquinho, né, como o mercado de fertilizantes especiais ele se comportou aí durante o ano passado, né, o ano de 23, principalmente em relação à utilização nas culturas de soja, milho e cana-de-açúcar, que são um grande diferencial do nosso país, né? 2023, eu não gosto de falar que o ano é típico, porque nós nunca tivemos, meus 40 anos da agricultura, nunca vi um ano típico. Sim, cada ano é ano. Ele teve as suas particularidades, que ele foi o oposto de 22, né? 22 Sim. Nós tivemos aí bastante clima favorável, preços altamente altos, né? E 23 foi o oposto, nós tivemos bastante dificuldade em algumas regiões, principalmente com o clima, e nós tivemos um declínio fantástico aí em termos de custos nos insumos agrícolas, né? Não só nos insumos, como algumas commodities também. Mas isso não significa que no final não se fechou um 2023 ruim. Acho que até as expectativas de safra estão sendo reavaliadas, não vão ser tão menores quanto que se previa. O setor, obviamente, que do nosso setor em si, ele manteve um volume de venda, né? Se deslocou um pouco às épocas, mas o volume de comercialização dos insumos, obviamente, eles foram positivos, e que se daria esse fato de mesmo tudo isso, ele ter sido um ano até, de certa forma, positivo. É que o agricultor, com os passados anos, a cada ano, ele vem observando que essas tecnologias hoje, elas estão dando sustentabilidade aos negócios. Sim. A soja, já há alguns anos, ela está sendo líder em volume de uso das nossas tecnologias. O milho, já antes das canas, ele já vinha crescendo, né? Porque o milho começou a se tornar que era uma safra, segunda safra, está se tornando uma cultura de safra importante. Já está começando a se descolar da segunda safra. E a cana é uma cultura muito forte, principalmente no estado de São Paulo. Eles enxergaram que produtividade paga conta na usina, né? Ele reduz custo na usina. Então, Perfeito. Ela começou a entender que investir nessas tecnologias de forma pontual está dando um retorno muito maior do que estar renovando áreas, está tendo uma produtividade menor. Então, o índice de adoção também nessa cultura cresceu e vem sendo crescente nesses últimos anos. Daí o histórico de produtividade, ano passado foi, esse ano talvez não por clima, mas os anos que o clima são bons, você vê como melhorou muito a média de produtividade na cultura da cana por hectare, e obviamente isso melhora o rendimento de açúcar, a produtividade de álcool, biomassa, enfim, então é uma somatória bastante positiva. Então, esses ganhos, obviamente, têm, e essa percepção do agricultor, fechou o 23 ainda um ano, não com aqueles números astronômicos, mas um ano positivo. Pessoal, e além das entrevistas que estarão disponíveis na íntegra em nosso site, esse ano nossa publicação contou com a participação do ilustríssimo Ministro da Agricultura e Abastecimento do Brasil, o senhor Carlos Fávaro, abordando sobre o Plano Nacional de Fertilizantes, e também do secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piai, falando um pouco sobre o cenário da produção nacional de fertilizantes, ambos assuntos de extrema relevância para o setor. Também tivemos a participação do Alfredo Kober, CEO da ICL da América do Sul, do Gustavo Orbach, diretor-presidente da Euroquem na América do Sul, e do Rui Cunha, CEO da Lavoro, todos com conteúdo que abordam desde o emprego de tecnologia para o setor até a distribuição de insumos no mercado nacional. E falando um pouco das entrevistas, o Guilherme Micaeli trouxe um assunto bastante importante, que são as alternativas para a nutrição vegetal. Então, ele abordou sobre os bioinsumos. Então, diante de tantos desafios que nós trouxemos aqui hoje, né, condições climáticas, os conflitos geopolíticos, o mundo pensar em alternativa é muito importante. Então, ele vai trazer agora, na entrevista com o Lucas, um pouquinho sobre esse assunto. Então, para dar início, Guilherme, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os bioinsumos em si, né? É um uso crescente de bioinsumos nos últimos anos, tem sido uma tendência, né, observada não apenas no Brasil, mas também em muitos países, né? E eu gostaria, né, que você comentasse um pouquinho o que são esses bioinsumos, né? Como está o uso desse produto hoje em dia. Tá, em definição, né, dos bioinsumos, né, os bioinsumos ou insumos biológicos, a gente vê as duas definições hoje, são produtos ou processos, né, de origem agroindustrial, desenvolvidos, né, a partir de enzimas, pode ser utilizado extratos, né, seja de plantas
ou micro-organismos. Os micro-organismos em si também são utilizados. Os macro-organismos, exemplos são insetos, né, parasitoides, predadores, metabólitos secundários e até mesmo os feromônios. Então, todos esses produtos são utilizados como bioinsumos, né? Mas todos eles são destinados à agricultura, todos eles. Mas não só voltados ao controle biológico em si, mas eles podem ser utilizados, por exemplo, na nutrição vegetal, que é o que a gente vai falar hoje, né, sobre um pouquinho sobre os biofertilizantes, né? Eles também podem ser promotores de crescimento e até promotores de resistência para as plantas. Então, resumindo mais, é a utilização, né, de recursos biológicos e naturais a favor de uma agricultura mais sustentável. Além das questões, né, dos conflitos geopolíticos, das condições climáticas, as misturadoras também sofreram com a questão logística. Então, as entregas de fertilizantes foram bastante dificultadas no ano passado em função de uma demanda que aconteceu de uma forma muito intensa, aliado a altos estoques, então isso trouxe alguns prejuízos, né, para muitas misturadoras, tanto do Brasil, também produtoras do mercado internacional. Então, o Antonino Gomes, diretor executivo da AMA Brasil, ele vai trazer um pouquinho para a gente sobre o cenário das misturadoras no ano de 2023 e as perspectivas agora para o ano de 2024. Como as misturadoras esperam para 2024 e 2025 e como a AMA, como porta-voz desse segmento, vem trabalhando para lidar com esses desafios agora, já no próximo ano. O desafio agora, Lucas, e aos que vão ouvir nossa entrevista, o nosso vídeo, né? O desafio agora primeiro, a queda de preço, qual o patamar mínimo de preço que a gente vai estabilizar para que a gente tenha ali uma negociação bem mais pautada em dados, fatos e segurança, né, do que a insegurança de volatilidade de preço. Perfeito. A volatilidade de preço traz uma insegurança muito grande para todo mundo, seja ele o misturador, seja ele o consumidor e seja ele o profissional que vai colocar aquele produto no mercado. Né? Então, toda a cadeia ela sofre muito com essa instabilidade. A AMA Brasil, ela é uma associação que representa mais de 60 associados, né? E a gente tem aí uma representatividade muito grande com relação ao fertilizante entregue no Brasil. A gente deve representar aí algo em torno de 50% a 60% do fertilizante entregue no Brasil. Tá certo? Nós temos aqui pequenas, médias e grandes empresas em relação às pequenas, né? Mas que atuam em todo o território nacional. Então, a gente tem empresas de norte a sul, de leste a oeste, elas têm ali o suprimento dela, tem o desenvolvimento daquele mercado, seja um mercado local, ou seja um mercado regional, mas que ela traz uma segurança muito grande para o agricultor, considerando que, historicamente, e neste ano mesmo, a gente observa que não falta a matéria-prima para o agricultor. E além disso, né, pessoal, além das misturadoras que a Estefânia bem comentou, né, nós trazemos toda a cadeia de fertilizantes em si. Então, nas partes 3 e 4 do nosso anuário, a gente comenta um pouco mais sobre a distribuição desses produtos, sobre cooperativas, sobre revendas e até sobre a aplicação dos fertilizantes no campo de maneira geral. Então, a aplicação com maquinários, né, a aplicação aérea e também um pouquinho sobre a parte de inovações. Então, hoje temos aí até aplicações com drones, né, com outras alternativas ao que se era tido aí como comum, né? Realmente, pessoal, essas questões que eles levantaram, né, Estê trazendo alternativas em nutrição vegetal e o Lucas trazendo inovações em aplicação de fertilizantes, hoje são um assunto-chave, né, com base em todo o cenário que a gente tem vivido. Bom, pessoal, e antes de finalizar a nossa transmissão, eu não posso deixar de agradecer todos os nossos patrocinadores e anunciantes que apoiaram o nosso trabalho. E também a toda a equipe Global Fert, que mais um ano preparou esse material referência e informações sobre o mercado de fertilizantes, que estará disponível em nosso site assim que o evento for finalizado. Obrigada também a você que nos assistiu até o final. Sigam nossas redes sociais para terem acesso a conteúdo atualizado sobre o mercado de fertilizantes. Nos envie também suas dúvidas e sugestões. Eu espero que vocês aproveitem o Outlook Global Fert 2024. Obrigada e até a próxima.
A Amazon AgroSciences nasceu com um propósito bem definido: entregar excelência e paixão no desenvolvimento de soluções e insumos sustentáveis. Porque por trás de cada gota de suor há uma história inspiradora. A história de quem vê na dedicação, na inovação e na sustentabilidade o verdadeiro caminho para o sucesso. Amazon AgroSciences. Soluções de respeito para o campo. Talvez você nunca tenha ouvido falar da gente. Mas olha à sua volta. Com certeza, tem muito do que ajudamos a construir. Em obras, indústrias, minas, portos, apoiando a infraestrutura, movimentando alimentos e produzindo desenvolvimento. Se o seu negócio tem um desafio, saiba que ele também é nosso. Armac, a gente tem o que você precisa. Somos a Euroquem, um dos líderes globais na produção dos 3 macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. Impulsionamos o desenvolvimento de soluções inovadoras e o compromisso com uma agricultura sustentável. Referência mundial na produção de fertilizantes, da mina à mesa. Nossas fórmulas suprem as demandas de todas as culturas com eficiência e alta produtividade. Somos a Euroquem. A ICL é uma empresa líder global focada em soluções inovadoras e sustentáveis em nutrição e fisiologia de plantas. Nosso conjunto único de recursos naturais, equipe e inovação tecnológica impactam no aumento de produção e na qualidade dos alimentos. Permite sustentabilidade na agricultura e proteção do meio ambiente. ICL, impacto para um futuro sustentável. Somos um novo. Somos a Servin AgroScience. Estamos aqui para servir em conhecimento, tecnologia, inovação e o principal, transparência. Servin AgroScience, servindo você para oferecer o melhor.